Bom final de tarde para todo mundo. Agradecer aí a presença desses três incríveis debatedores para essa mesa. Pedir aí um agradecimento especial a todos vocês que ficaram para o último debate, né? Escolheram justamente o último debate para a gente. E também sentimos a ausência aí do Grupo Globo, que também estaria nessa rodada de conversa. Eu queria começar esse papo fazendo aqui uma apresentação de cada um, para que cada um possa fazer uma primeira fala e já fazer uma pequena provocação. O contexto da mesa fala dos últimos 2 anos, mas eu tenho aqui uma oportunidade rara de ouvir pessoas que estão há muito mais tempo vendo essas transformações no mundo do esporte e dos direitos esportivos. Então, para abrir o papo, eu queria perguntar para o João, que viu a transformação do mercado de TV por assinatura, depois viu o início do streaming e vê o que está acontecendo agora com essas mudanças todas, o que ele considera, nesses 20 e tantos anos de mudança da TV aberta para a TV por assinatura, para o streaming, o que está acontecendo nesse mercado do futebol e das transmissões esportivas, João? Você quer que eu comece contando a história da TV brasileira? Você sabe que a última mesa numa sexta-feira a gente tem muito tempo. Não é porque a ESPN está na antiga TV Tupi que eu sei necessariamente da história da TV brasileira. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. É uma oportunidade raríssima da gente discutir a partir da inteligência que falta para o esporte brasileiro de um modo geral, né? Não só para o futebol brasileiro, mas para o esporte brasileiro. E muito do que foi debatido nesse último painel, no anterior, muito do que foi debatido nesses 2 dias estão relacionados à inteligência, não estão relacionados necessariamente a fazer dinheiro, mas a ajustes que são mais do que emergenciais para que o esporte brasileiro possa, a partir de regulamentações, ter regras claras para serem aplicadas em benefício do próprio esporte, e não tanta gente se beneficiando do próprio esporte, porque cá entre nós está todo mundo meio de saco cheio disso. A gente está esperando qual é o próximo passo de crescimento para o esporte brasileiro, e a gente não vê isso já faz muito tempo. É muito lento o que acontece em termos do que nós todos temos desejo de mostrar para as pessoas, para engajar as pessoas, para fazer com que elas se tornem verdadeiramente pessoas que possam vivenciar experiências legais de transmissão, e tudo mais. Eu brinquei porque, na verdade, eu tenho mais de 30 anos de carreira e, depois de ter sido repórter de política e economia, ingressei no jornalismo esportivo em 95, então eu vi toda essa transformação. Desde 96, 98, fazendo cobertura da Olimpíada de Atlanta e da Copa do Mundo da França, nós interagíamos com o nosso fã de esportes a partir do fax. Tá? E hoje a gente tem uma instantaneidade de comunicação muito rápida. Bem recentemente, nós tínhamos situações bem acomodadas de ter a pessoa que era receptora da informação, receptora da transmissão, receptora da imagem, e ela ficava naquela posição acomodada, e nós também. Hoje não basta apenas você ter qualidade, bons eventos, bons profissionais, planejamento, porque aquela pessoa ela está escolhendo onde ela quer ver, ela está escolhendo onde ela quer assistir, ela está escolhendo se ela quer ou não assistir, né? E por quanto tempo ela quer assistir também. Então, a partir de uma elaboração toda de um planejamento com qualidade e tudo mais, você ainda tem que mergulhar na tecnologia, entender as redes sociais, entender as plataformas, para onde estiver o nosso fã de esportes, nós precisamos estar lá, nós precisamos chegar até ele. E as transformações, a maioria que viveu as transformações, elas recentemente foram muito mais violentas, mas aí no bom sentido da palavra, porque elas foram rápidas e disruptivas na maneira de você ver a transmissão, disruptivas na linguagem, disruptivas na interação, disruptivas na forma de você trazer as pessoas para perto de você, e disruptivas também na discussão de qual é o foco, qual é a prioridade de cada empresa e qual a sua estratégia. Ainda é uma situação de
transformação que nós estamos vivendo e o mercado ainda não está absolutamente acomodado, seja para o esporte, seja para a arte, seja para a cultura, porque as formas de consumir, elas estão acontecendo, elas vêm surgindo, e as pesquisas, por mais profundas que elas possam ser, estão mostrando caminhos diversos ainda para a gente. E essas pesquisas, cada vez mais, a gente precisa buscar para entender cada vez melhor quem é o receptor dessa nossa informação. Então, o que nós temos observado é que, e temos feito isso internamente, muito fortemente, é que você trabalha com concorrentes e com parceiros ao mesmo tempo, na mesma hora, na mesma circunstância. Se não for assim, você acaba alijado do mercado, e essa é uma preocupação que a gente tem tido para estabelecer a aproximação sem gerar tanto conflito assim. É um período de acomodação, é um período que a gente precisa se dedicar muito a entender de que forma nós vamos agir em cima de cada evento, em cima de cada direito, em cima de cada transmissão. A grande verdade de toda essa transformação é que o esporte tem que buscar as alternativas, hoje mais até do que as empresas de mídia, porque depois da Copa do Mundo e depois da Olimpíada, a atenção ao esporte foi a zero. Então, as federações e confederações que nadavam em cima de direitos esportivos e se tranquilizavam naquela situação de direitos esportivos, hoje veem cada vez menos outros esportes nas empresas de comunicação. Então, elas estão tendo de encontrar caminhos próprios para se reinventar, para poderem voltar a ter a relevância que merecem ter. Eu falo de esporte de modo geral porque eu me considero, apesar de narrador aposentado, eu me considero um cara olímpico. Minha maior paixão, na verdade, é o basquete. A maior paixão de todos nós é o futebol, e o futebol é uma grande paixão que eu tenho, evidentemente, mas eu tenho muita preocupação com o potencial de geração de emprego, de recurso, de entretenimento, de envolvimento que existe no Brasil, e o paupérrimo aproveitamento desse potencial, porque nós estamos perdendo para nós mesmos, nós estamos perdendo para a gente que mais se serve do esporte do que pensa em servir ao esporte. É que o primeiro a falar foi um narrador, então você... Bom, eu quero voltar depois bastante nesse tema dos esportes sem apoio e sem exibição, mas só aproveitando aqui o fato de estar num congresso onde boa parte da plateia tem mais a relação com o futebol, antes de voltar para a questão dos esportes olímpicos e do direito esportivo, a gente também tem a oportunidade de estar aqui na mesa com o Fábio, que nesse ano está protagonizando um momento importante da história dos direitos esportivos no Brasil, que é essa quebra recente do monopólio do principal campeonato do país. Além de outras histórias, obviamente, que ele pode vir a contar da fundação do esporte interativo até chegar aqui na Turner. Mas acho que tem uma curiosidade geral, né, de como tem sido essas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro nos canais da Turner e como você está vendo esse momento do direito esportivo no Brasil com essa disrupção aí do que a gente tinha até aqui e do que a gente vai ter a partir de agora. Legal. Primeiramente, também obrigado pelo convite, não só obrigado pelo convite, obrigado pela realização de um evento como esse, né, pela coragem. No Brasil é super difícil você ter coragem de empreender, de fazer eventos como esse, então, todo mundo de parabéns pela realização. E só um primeiro feedback negativo é justamente me colocar para falar depois do cara aqui, né? O cara impõe a voz, fala bonito pra caramba, aí a cobrança aumenta. No outro dia eu inventei um negócio de eu falar junto com o Mauro Betti, um negócio interno, péssima ideia. Pergunta o Mauro Betti que ele tomou de café da manhã, ele faz um poema. E falando um pouquinho sobre esse mercado, e acho que a gente está num momento, é óbvio, né, um momento de transformação gigante, mas um pouco do que o Palomino falou é uma mudança de mindset da forma que os grupos de mídia têm que se enxergar, né?
Na verdade, a gente, antigamente, assim, era mais fácil fazer, porque tinha poucas opções, né? Uma coisa que me deixa puta na ESPN já vai fazer agora, né? Porra, é negócio de fã do esporte, cara. Por que vocês inventaram isso? Porque agora toda hora eu vou falar fã de esporte, eu não pode, porque é da ESPN. O negócio é tão bom que você fala toda hora, né? Mas a gente, como fã do esporte, antigamente tinha pouca opção, né? Então, quando eu era moleque, assim, tinha o show do esporte na Band, cara. Eu não dormia de sábado para domingo, porque domingo era dia do show do esporte na Band. E era a chance da gente ter contato com o esporte, né? Não tinha canal de esporte, não tinha internet. Então, hoje as opções são tão grandes, as opções de você ter acesso, as opções de você produzir, as opções das pessoas produzirem. Então, as pessoas têm muita opção. Como tem muita opção, sobe o sarrafo da qualidade que você tem que entregar. Se você não entregar algo com a qualidade ótima, esse cara vai sair do seu canal. Um pouco do que você falou aqui. Antigamente você era o dono do conteúdo que levava para as pessoas. Agora o dono do conteúdo, do meu conteúdo, sou eu que defino o que eu quero ver, aonde eu quero ver, a hora que eu quero ver. Então, entender essa mudança do comportamento do fã, acho que é fundamental para a nossa sobrevivência. De novo, se a gente voltar 10 anos do tempo, você ter um jornalista que sabia tudo de esportes, né? Chegava o Álvaro José, né, quando era criança, eu achava o máximo, assim, ele sabia se aquele atleta grego, quantas Olimpíadas tinha jogado e tal. Hoje, um moleque de 10 anos de idade, ele sabe o time reserva do Tottenham, de cabo a rabo, onde cada jogador começou. Então, você tem que entregar muito mais hoje para você ser relevante. E eu acho que essa é a grande revolução. É mais do que conhecer o conteúdo, mais do que conhecer as plataformas, que é um desafio grande, porque as plataformas nascem todo dia, é você entender o comportamento daquele fã nas diversas plataformas, nos diversos momentos do dia. Quando você entende o que esse fã quer naquele momento, naquela plataforma, você começa a ter uma conversa mais direta com ele, você começa a ter uma relevância maior com ele, você passa a ser dono dessa conversa. E ser dono dessa conversa é importante para você, é importante para a sua marca, é importante para as marcas que querem te patrocinar e fazer parte daquilo junto com você. Acho que esse é o grande desafio. E a gente vai ficando velho e vai ficando mais difícil de entender o mindset dessas gerações mais novas. Outro dia eu estava no meu carro com os meus filhos, eu adoro contar essa história, e estava tocando uma música na rádio, né? Eu gosto de escutar rock, estava escutando uma música, e aí quando acabou a música, meu filho falou, papai, põe a música de novo? Falei, então, não dá para pôr a música de novo. Mas por que não dá para pôr a música de novo? Não, porque, então, filho, o rádio é um negócio linear, que quando acaba uma coisa, começa a outra e não dá para voltar atrás. Aí ele ficou pensando um pouquinho e falou, papai, esse app é uma droga. Ele nem entende que algo não seja um app, não é um hardware que vem no carro, pô, não faz parte da mentalidade dele. Então, quando você vai para esporte, para essas novas gerações, para uma porrada de maneira do cara consumir, você tem que entregar com mais qualidade. A cobrança nos canais lineares de TV é cada vez maior por audiência, por uma série de questões comerciais, de negociação, de uma indústria que está se apertando. Então, você vê esses fenômenos, como o Palomino falou, de esportes que acabam perdendo a visibilidade e tem que se reinventar, porque senão o fã deixa de ver o atleta, ele deixa de ter o ídolo, ele deixa de ter a referência, e aí as coisas vão cada vez se encolhendo mais, e daqui a pouco as crianças só vão saber que existe o Messi Cristiano Ronaldo. Que para a gente que tem a Champions League é ótimo, mas a preocupação geral com o esporte, que no final essa é a indústria que a gente consome, não só a posição que você está no momento, eu acho que é uma coisa muito importante, mas acho que a primeira grande mensagem que eu deixo aqui é essa, assim, de mudar o mindset, de entender só a sua plataforma, o que você tem, e de tentar entender o que esse fã quer a cada momento, porque sempre existe alguma coisa para você entregar, por mais difícil que possa parecer. Vou contar um caso rápido. O ano passado, o São Paulo, o ano retrasado, agora eu posso estar equivocado, o São Paulo ia jogar a Libertadores, era um jogo super importante. E São Paulo na Libertadores? Faz mais tempo, ano né? Passado, ano retrasado? Não, do ano... Não, e por acaso a história que eu vou contar é a história de um dia que o São Paulo perdeu, que também não tem sido tão difícil de acontecer. Eu não posso falar muito, porque eu sou torcedor fanático da Portuguesa, meu time está sofrendo bastante, eu também, mas pelo menos... Portuguesa, Libertadores, não. Também não. Ultimamente não. Também não. Mas pelo menos a gente consegue curtir o sofrimento dos outros. Mas aí um menino trabalha com a gente, ele falou, ele é São Paulino, ele está no grupo que faz conteúdo para São Paulo, ele falou, cara, tomara que o São Paulo ganhe hoje, porque a gente fez um vídeo espetacular que o São Paulo ganhar. Então, se o São Paulo ganhar, esse vídeo vai explodir nas plataformas digitais. Aí eu provoquei ele e falei, cara, e se o São Paulo perder?
Aí falava, pô, aí o São Paulo perdeu, o torcedor não está nem aí, vai quebrar o computador. Eu falei, cara, dá uma pensada, você como São Paulino, o que você gostaria de ver se São Paulo perdesse? No final, ele fez um vídeo para a derrota do São Paulo. O São Paulo perdeu, como vem acontecendo. E a gente soltou esse vídeo, foi um dos maiores sucessos nossos no ano. Claramente não era um vídeo feito de São Paulino para São Paulino, era um vídeo que os São Paulinos compartilharam, que os grupos de São Paulino compartilharam, que tocava no orgulho de São Paulo, mesmo após uma derrota. Então, se você entende a cabeça do torcedor, sempre tem um produto para você entregar, mas é preciso mergulhar e entender isso para você continuar vivo nesses dias de hoje. Muito bem. Você não me contou sobre o Brasileirão, eu vou voltar nessa história para poder ouvir mais disso, tá? Pode deixar, não esqueci a pergunta. Você falou de... E vocês dois, né, que vêm da mídia linear, falam dessa coisa do o torcedor escolher o que ele vê na hora que ele quer e o desafio que é fazer isso. O Peter vem representando o Twitter, né? Uma plataforma que agrega todos esses players ao mesmo tempo e dialoga o tempo todo com esse torcedor. Como é que o Twitter está vendo essa transformação toda na mídia, né? E pergunto em relação ao Twitter, mas pergunto, obviamente, em relação às plataformas digitais. No momento que o Facebook começa a disputar direitos, no momento em que a Apple se coloca como um player de televisão, como é que você está vendo isso e como é que você entende as plataformas digitais que agregam esse conteúdo, né? Qual é a função dessas plataformas? Bom, boa tarde. Vou tentar impostar a voz como o Palomino. Primeiro é um prazer participar. Eu participei do Conafute ano passado também. E sempre bom, discussões ótimas. E eu acho que esse momento é muito importante a gente ter essas discussões, porque a única certeza que a gente tem é a da mudança, né? A gente pensa muito sobre o consumo de conteúdo, o comportamento do torcedor, como que a gente vai fazer distribuição daqui para frente, e tudo isso que a gente pensa hoje, amanhã pode ser completamente diferente, né? Eu queria agregar um pouco, pegar um pouquinho do que o Palomino falou e um pouquinho do que o Fábio falou também. A gente acabou de fazer, semana passada, a gente fez um evento do Twitter para o mercado e tal, inclusive estava aí o CEO, fundador do Twitter, o Jack Dorsey, e a gente lançou o nosso posicionamento que chama Comece pelas Pessoas. Por que comece pelas pessoas? Porque a gente, e quando eu falo a gente, nós, empresas de mídia, detentores de direitos, marcas, anunciantes, enfim, produtores de conteúdo, a gente tem uma tendência a tentar adivinhar o que as pessoas querem e fazer esse racional de cima para baixo. E o que a gente está provocando a partir desse pensamento de comece pelas pessoas é inverter essa lógica, é começar de baixo para cima. Entender o que as pessoas estão buscando, quais são suas paixões, sobre o que elas conversam, quais são seus interesses, e a partir daí, a partir desse conhecimento sobre as pessoas, trazer para ela conteúdo, experiência, informação, conexão com coisas que realmente elas são apaixonadas. Então, vai muito no ponto do que o Fábio falou, e é muito o que a gente tem feito lá no Twitter. Então, muitas vezes as pessoas perguntam para mim, pô, mas por que o Twitter está transmitindo o Campeonato Brasileiro Feminino? Por que o Twitter transmitiu um amistoso ano passado da Seleção Brasileira de Rugby? Por que transmitiu o NBB, por exemplo? E acho que vai muito agora no ponto do que o Palomino falou. A quantidade que a gente tem de esportes e pouca visibilidade para esses esportes, essas modalidades inexploradas, versus o interesse que existe sobre esses esportes, essas modalidades e essas competições, faz com que a gente procure esse tipo de parceria. O Twitter ele não é uma empresa que bida por direitos esportivos, não é o nosso negócio. A gente é uma plataforma, como eu falei, de conexão das pessoas com suas paixões, suas emoções. Quando a gente olha no Twitter que
84% dos usuários do Twitter no Brasil, 84% dos usuários do Twitter no Brasil são fanáticos por futebol, praticam ou assistem futebol, é um número muito grande. Então, como que a gente responde a essas paixões? Eventualmente, a gente faz uma parceria com o Esporte Interativo e traz conteúdos do Esporte Interativo para dentro do Twitter, de cobertura da Champions League, de cobertura do Campeonato Brasileiro, de interação com programas que o Esporte Interativo criou, como Fanáticos, por exemplo. A mesma coisa com a ESPN, quando a gente traz a cobertura de bastidores da ESPN. A ESPN fez com a gente algo muito legal esse ano, quando, infelizmente, a gente teve o acidente no CT do Flamengo. A ESPN, que é um canal de TV por assinatura, e o Palomino sabe bem todas as restrições que existem por conta dos contratos com o Sky, NET, etc., a dificuldade que você tem de colocar esse conteúdo da ESPN, do canal ESPN, disponível, aberto para o público. E naquele momento a gente recebeu uma ligação da ESPN de manhã, falando: a gente quer colocar o sinal da ESPN grátis, ao vivo, no Twitter, porque a gente acredita que a informação nesse momento é muito importante, a gente precisa entregar para as pessoas a informação correta da cobertura que a gente está fazendo desse triste acontecimento. Então, eu acho que se passa um pouco por aí. A gente responder essa necessidade das pessoas, saber que a gente tem 62% das conversas acontecendo, que acontecem sobre futebol, sobre esportes de maneira geral, elas acontecem no Twitter, e como que a gente continua alimentando esse motor, como a gente continua alimentando esse motor de necessidade de conhecimento e visibilidade de esporte, né? E quando a gente fala de outras modalidades que não tem condição de estar na TV, e não é por uma... Eu acho que tem uma tendência hoje também de demonizar um pouco a TV, né? Porque a Globo não quer transmitir, ou a ESPN não transmite, ou o Esporte Interativo não dá atenção. E canais de TV lineares, hoje, eles têm uma limitação que se chama 24 horas, né? E ainda, se a gente começa a pensar em prime time, etc., é menos do que isso, né? Quando no mundo digital, seja na plataforma proprietária deles, ou dentro do Twitter, que também é uma plataforma deles, eles podem ter uma quantidade infinita de tempo para explorar tudo, né? Então, acho que vai um pouco daí. Acho que a transformação é um pouco essa também. A gente começar a entender a necessidade das pessoas, como a gente entrega o que essa necessidade demanda, essa vastidão de conteúdo que existe hoje, e como a gente consegue também alimentar esses nichos por meio dessas plataformas digitais que permitem dar acesso às pessoas a essa vastidão de conteúdo. Eu até estava conversando um pouquinho rapidamente com o Palomino lá fora antes da gente começar, e a gente estava falando, e curiosamente também a gente participou desse case do rugby e do case do futebol feminino, e a gente está participando do case da Liga de Basquete Feminino na ESPN. E eu queria entender de vocês, que vêm do universo da televisão, né, e que viram, a gente estava acostumado também a ver coberturas televisivas com 28 câmeras para poder acontecer uma transmissão esportiva, gruas incríveis para cada... O que mudou na produção? Porque, no final do dia, a produção do esporte na TV e nas mídias em geral, elas passam pelo direito daquele conteúdo, de alguém que possa exibir, e pela produção técnica, né, da forma com que você vai transmitir aquilo. Como é que vocês estão vendo essa transformação, né? O que está mudando e o que isso ajuda o esporte, especialmente esse esporte que talvez não tivesse o espaço na TV ou o espaço mesmo nessas plataformas? O que a tecnologia trouxe para o mundo da produção de conteúdo esportivo na TV e nas plataformas? Bom, no caso específico da ESPN, eu colocaria um terceiro fator, eu anexaria um terceiro fator que para nós é muito importante, né? Então, você está relativo ao direito, relativo à tecnologia e relativo à inteligência. E não é presunção, é uma questão pura e simplesmente de data, de informação, né? O apaixonado por qualquer que seja o esporte hoje, ele tem profundo conhecimento, ele tem acesso à informação como nós temos acesso à informação. Então, invariavelmente, nós somos questionados sobre a informação sobre a qual nós estamos tratando ou lidando, né? Ou porque ele contesta aquela informação, ou porque ele debate sobre aquela informação. Então, se você olhar as transmissões das grandes ligas americanas, por exemplo, NFL, NBA, MLB, NHL,
Você tem ali as 28 câmeras que você citou, talvez até mais, né? Você tem o direito, você tem a tecnologia, mas você tem um acabamento que dá o atrativo principal àquilo, que é o conteúdo, que é aquilo que a gente tem de mais importante, que é a nossa capacidade de explicar para o fã de esportes, acostume-se, é nosso, pelo menos isso nós temos. O nosso fã de esporte acostumou-se a ter fatores correlacionados à própria transmissão, em termos de estatística, em termos de uma informação que vai além da estatística, né? É algo que a gente pratica exageradamente internamente, porque o cara em casa ele não quer mais saber que o Cristiano Ronaldo tem 8 gols em 18 jogos. Ele quer ir além daquele número, ele quer entender além daquele número, porque a estatística no futebol ela não diz absolutamente nada, mas o próximo passo da estatística diz muito. E tem sido, evidentemente, motivo de muitas discussões e debates internos que nós temos feito. Só que aí é uma questão, pura e simplesmente, de dinheiro, de relevância, de importância, de atenção, do que você pode dedicar, infelizmente. Como eu disse para vocês, eu me considero um olímpico. Infelizmente, você não tem condições de dedicar atenção, às vezes, mínima a outros esportes, e aí as federações e confederações nos têm procurado, como, por exemplo, a Liga Feminina de Basquete, que nos procurou, olha, nós entregamos um sinal para vocês. É um sinal extremado, mas com qualidade para a gente mostrar para o nosso fã de esportes. Não tem as 28 câmeras, tem 7, né? Mas tem a nossa narração, tem um pouco da nossa paixão, tem muito da nossa disposição de abrir espaço para isso, de abrir esse espaço. Mas, claro que, à medida que você tem recursos para trabalhar a sua produção, nós vamos aprofundar esse trabalho de produção, como as grandes ligas, como os campeonatos, como o campeonato inglês, como o campeonato espanhol, que além da finalização do próprio campeonato, tem a nossa parte de participação também nesse campeonato. E quando você tem essa oportunidade, você quer, evidentemente, entregar o melhor produto, né? E a gente percebe, algumas pesquisas têm mostrado que o tempo de permanência para a maioria que acompanha pelo celular é menor que o tempo de permanência, muito menor, aliás, que o tempo de permanência para quem vê em grandes telas. Para quem gosta de produção e trabalhar a produção, é muito legal, porque você coloca uma imagem e uma informação no celular, a pessoa não vai conseguir captar as duas ao mesmo tempo. Então, como eu disse, ainda é um período muito de ajuste de entendimento dessa distribuição de conteúdo. Eu queria até fazer uma pergunta, uma curiosidade. Assim, a gente voltamos à era do rádio, né? Agora temos jogos que não têm câmeras. Temos jogos, o famoso apagão temporário de alguns jogos de alguns clubes esportivos. E as emissoras de televisão têm se adaptado para criar formas de contar essa história, né? Porque o jogo está acontecendo de algum jeito. Eu queria entender como é que vocês entendem esse conteúdo que está no entorno do direito esportivo, né? O conteúdo que é o pré-jogo, o conteúdo que é a narração, o conteúdo que é o pós-jogo. Acho que tanto a ESPN quanto o Esporte Interativo têm trabalhado bastante nesse sentido. Queria entender o que é esse conteúdo para o fã do esporte, né? O que é o jogo que não é o jogo? Para o fã do esporte é com ele aqui, né? Aliás, quando foi, para a data sou horroroso, mas acho que foi domingo, Palmeiras e Atlético Mineiro, né? Nós tivemos quase 350 mil acessos na nossa transmissão, que nós chamamos de transmissão cega, mas não é surda, porque não deu para ouvir. Não, isso é super legal, e a gente também faz isso desde o ano passado, desde 2 anos já que a gente vem fazendo transmissões de rádio via streaming dos jogos que a gente não tinha direito de passar na TV, e os resultados, assim, às vezes são até meio assustadores, assim, de fato, se pensar que tem tanta gente vendo aquilo, mas no final tem. Então, aí eu aproveitar a sua pergunta para responder o que eu não respondi na primeira de Brasileirão. Eu acho que esse entorno ele é muito importante. No final, é o que eu acredito que é um dos diferenciais que a gente tem para o Brasileirão,
que é a gente pensar na jornada toda do torcedor, não do fã do esporte, durante todo o dia. O que esse cara... amanhã a gente tem um jogo Santos e Palmeiras, que contamos com a audiência de todos vocês, que a gente quer bater mais um recorde. E a gente pensa assim, não é de amanhã, né? A gente se reúne, toda a equipe de conteúdo, que é tocada pelo Diego no Brasil, e a gente pensa quais são as histórias que tem nesse jogo, quais as histórias que tem por trás do jogo, porque o esporte ele tem a parte estatística, mas ele tem as histórias por trás, né? E a ESPN sempre fez muito bem isso. Então, essas histórias a gente vem contando durante toda a semana. Elas servem para promover o jogo, mas elas no fundo, elas são parte do entretenimento do torcedor. Então, a gente começa amanhã o dia olhando essa jornada. O que a gente vai ter no Twitter quando o cara acordar? Depois, o que a gente vai ter nas outras redes sociais? Que horas que a gente faz alguma coisa na TV? Que horas é o nosso pré-jogo? O que a gente faz durante o jogo na transmissão? O que a gente faz durante o jogo nas outras plataformas? Então, pensar nessa jornada do torcedor, eu acho que essa é uma das grandes diferenças que tem quando você pensa numa transmissão esportiva nos dias de hoje, que antigamente, não tão antigamente, você pensava mais ali, eu pego o sinal 30 minutos antes, começo aqui, acabo o jogo, entrego para o próximo programa e vida que segue. Hoje, dado tudo isso que a gente falou, até pela concorrência que a gente tem, porque hoje a concorrência, a gente estava conversando isso um pouquinho antes de subir aqui, assim, a concorrência não é só o esporte, né? Se você não entregar um produto legal, o cara vai mudar de canal para ver um filme. No final, é uma concorrência pelo entretenimento e pela atenção daquela pessoa. Então, a gente cercar esse cara desde o início, com todas as redes sociais, com as plataformas que existem hoje, e entregar uma transmissão que tem que ter, aí sim, nesse caso, de um evento desse nível, é importante ter a qualidade. É importante você ter uma quantidade de câmeras que te entregue algo de acordo com a expectativa, porque aí você está falando com um torcedor não só de Santos e Palmeiras, mas está falando com o cara que está ali porque ele gosta do esporte, porque ele quer seguir aquelas histórias. E aí a qualidade do que você entrega é muito importante. De novo, pegando um exemplo próprio aqui, meu time não está numa fase tão ótima, a gente teve jogos esse ano, que foi transmitido pelo Sport TV, até pelo Guido, que está aqui, que foi estagiário nosso, que veio um jogo da Portuguesa, com ele narrando, foi super legal. Mas tem jogos que estão nas plataformas digitais, às vezes com uma câmera só. Eu, como sou fanático, eu assisto ali como se eu tivesse assistido uma final de Champions League. Mas aquilo funciona para mim, que sou fanático. O cara que é um simpatizante não vai assistir aquela transmissão com aquela qualidade ali, porque aquilo não toca o coração dele. Então, você tem essa diferença. A tecnologia, em muitos casos, para muitos esportes, hoje já tem tecnologia que com uma câmera só você consegue fazer uma transmissão e a câmera segue sozinha a bola. Então, para alguns esportes menores, isso vai ser importante, para dar, na verdade, capacidade de produção que chegue, né, para o nicho, lá para a cauda longa. Mas nas grandes transmissões é importante não só a qualidade do que você entrega, mas como você amarra essa jornada do torcedor ou do fã do esporte durante todo o dia. Você falou só do... Eu vou passar para o Peter aqui, depois eu só queria que você voltasse nessa questão da câmera automatizada, de uma câmera. Eu queria fazer uma provocação também, se vocês acham que tudo será transmitido, né? O grande Big Brother, se ele vale também para o esporte, até para dar visibilidade para esses esportes que hoje não tem. Deixa eu passar aqui para o Peter. Eu queria fazer um comentário rápido só. A gente falou, na tua pergunta você falou de pré, pós-jogo e tal, mas essas experiências de rádio, transmissão cega, elas são muito do durante o jogo. Eu acho que existem inúmeras experiências que estão acontecendo hoje durante o jogo, que são super importantes, e eu acho que a gente tem feito muita coisa, a gente, né, nossa indústria aqui, tem feito muita coisa empiricamente, assim, né, porque a gente tenta ir por um caminho que a gente acredita que é o correto, mas eu acho que a gente tem aí tem uma tarefa aí de fazer um pouco de estudo, porque nós aqui temos filhos, eu tenho um filho de 12 anos de idade que é ultra fanático por esporte, e essa molecada hoje em dia está acostumada a ver jogo de futebol em 28 telas ao mesmo tempo, né? Porque o cara está vendo um jogo de futebol na TV, está vendo uma outra coisa no celular, ele está na rede social ao mesmo tempo. A gente tem, no Twitter especificamente, a gente tem uma experiência hoje que a gente chama de páginas de evento. Então, quando você entra lá no Twitter e está acontecendo algum evento importante, não só esportivo, ele aparece no topo do aplicativo, quase como se fossem os stories ali do Instagram, mas ele aparece ali no topo eventos que são relevantes para você. Então, por exemplo, quando está rolando um jogo da Champions League, essa página de evento está lá, você clica, você tem imagens do jogo, o placar em tempo real e os melhores tweets ali.
A gente viu o Facebook está transmitindo a Champions League esse ano, tem vários jogos que são não exclusivos, alguns jogos são exclusivos, e o Facebook tem uma experiência ali dentro, né? Você assiste o jogo, você pode convidar os amigos, pode fazer conversar, pode acompanhar aquele chat e tal. E a gente foi dar uma olhada para ver a quantidade de tweets relacionados à Champions League, sobre as conversas de Champions League, se isso teria diminuído depois que o Facebook começou a fazer essas transmissões, principalmente as exclusivas. E o que a gente viu é que o volume de conversas dobrou, na verdade, dentro do Twitter. Então, essa complementariedade, essa experiência de segunda tela, ela é importante. Acho que a gente tem que entender um pouquinho mais assim sobre como acontece esse fenômeno, né? Porque no final das contas, hoje você tem jogo sendo transmitido no Sport TV de basquete, por exemplo. Eu também minha maior paixão é o basquete, sou um jogador aposentado por conta do meu joelho. Mas você vê um jogo sendo transmitido no Sport TV e a ESPN fazendo o tempo real com comentários ali ao mesmo tempo. Então, quer dizer, hoje o espectador ele tem condição de assistir o jogo num canal e escolher a transmissão de outro. Se você entra no aplicativo do League Pass da NBA, você consegue escolher a transmissão do jogo do time local, do jogo do time visitante, de qualquer um dos canais. Se eu quiser ver o jogo da NBA transmitido por um canal da China, eu consigo ver. Então, essas opções todas ali de interação em torno de um jogo, eu acho que é grande parte dessa transformação também de consumo e de transmissões esportivas, que é o nosso assunto aqui. Só complementando o que você falou, ao final do jogo Liverpool e Barcelona, por acaso eu entrei no Twitter e os 10 tópicos do Trending Topic na hora eram os 10 sobre o jogo. No caso da NBA, é impressionante a quantidade de opções que você pode ver, inclusive de colocar um óculos de realidade virtual e entrar na beira da quadra, né, para ver da primeira cadeira o jogo. E essa eu acho que faz parte da pergunta que eu estava fazendo um pouco antes, né? Vocês acham que existe espaço e a tecnologia vai permitir que todos os esportes possam estar sendo exibidos? E aí, perguntar isso para canais lineares é curioso, né? Porque vocês deixaram de ser canais lineares nos últimos anos e passaram a ser multiplataforma. A gente pode ver a ESPN no ESPN Watch, a gente pode ver o esporte interativo no Facebook, no YouTube, no Twitter. Vocês entendem que a distribuição dessas janelas todas de transmissão em plataformas diferentes, mais o custo menor de produção, vai permitir que todos os esportes, até aquele fã que gosta daquele esporte específico. A gente outro dia fez uma transmissão de um campeonato de automobilismo de drift, de derrapagem, e de repente no domingo à tarde tinham 12 mil pessoas simultâneas assistindo drift. E não acho que seja o campeonato principal do automobilismo, as pessoas esperam ver Fórmula 1 e Fórmula Indy. E a gente conseguiu viabilizar uma transmissão a um custo um pouco menor, de repente tinham 12 mil pessoas. Vocês acham que dá para transmitir tudo com essas tecnologias que estão chegando? É possível transmitir tudo que está vindo? Tudo é difícil tudo, mas acho que muita coisa. Nos Estados Unidos você já tem ligas de escolas, de colégios sendo transmitidas. De fato, com tecnologias que permitem isso, né? Esse tipo de uma câmera só que você põe lá, um robô que faz tudo sozinho, e o pai de casa entra e vê o filho jogando. A gente ainda está um pouco atrás, mas eu acho que vai ser, porque um dos problemas, né, Palomino, era o custo de produção de muita coisa, né? Muita gente já chegou, procura a gente, te dou o direito, só vai lá e produz e transmite. Fala, pois é, não fecha a conta. Não fecha a conta, vou colocar um caminhão lá, vou gastar 30 mil reais para fazer uma transmissão, não tem um patrocinador que me paga isso. Então, eu acho que sim, eu acho que isso vai abrir. Hoje já tem o MyCujo fazendo um trabalho muito legal, que você consegue ver uma porrada de jogo que você não poderia ver em outro lugar. E essas tecnologias estão ficando cada vez mais baratas, sim, então acho que isso vai abrir muita possibilidade. A dificuldade é você fechar um modelo de negócio que seja sustentável para os esportes, né? Porque tem esporte que tudo bem, você põe a câmera lá, está todo mundo no lucro, mas tem esporte que precisa pagar as contas, que precisa ter investimento, então os esportes precisam conseguir achar modelos de negócio com players que de fato consigam rentabilizar para que o esporte possa investir e continuar crescendo e continuar tendo novos ídolos nascendo no Brasil. Eu acho que eu queria pegar a opinião do Peter sobre essa coisa, e o Palomino, eu queria entender essa coisa da segmentação, né? Porque aqui a gente está falando de canais que buscam a mídia de massa, né? De alguma forma estão falando de esportes mais populares
e por isso comercialistas com cotas de publicidade um pouco maior. Como é que funciona isso na plataforma digital, assim, onde você consegue, de alguma forma, recortar um pouco mais o público, recortar um pouco mais a audiência? Você acha que as plataformas digitais vão conseguir monetizar melhor esse conteúdo para financiar a produção, para financiar o direito? Como é que são as experiências do Twitter nesse sentido? A monetização ela pode acontecer de várias formas, né? A gente procura primeiro um olhar da audiência e um layer de audiência, porque a nossa mecânica de monetização, de publicidade, de patrocínio, ela é muito ligada a isso. Então, um anunciante, quando ele compra mídia no Twitter, no Facebook, no Google, no YouTube, etc., o que ele está olhando é especificamente para a segmentação da audiência que ele está buscando. Então, é diferente de quando você vende breaks comerciais, porque o break comercial está muito mais atrelado ao conteúdo do que a audiência. Óbvio que tem também o racional da audiência, o Ibope, os TRPs, etc., mas a métrica nossa, o layer inicial é a audiência. A lógica de venda de publicidade ela é baseada na audiência. Então, esse é o primeiro ponto. A gente já tira um pouquinho essa dificuldade da frente, essa complexidade da frente, que é vender o patrocínio de uma competição especificamente. Estou falando das plataformas digitais de maneira geral, tá? Porque tem uma série de adaptações e produtos que cada um de nós temos que lançar. Então, o Twitter hoje você só consegue realmente fazer patrocínio. Então, você tem que vender uma transmissão para uma marca especificamente. Vídeo é diferente. Vídeo você consegue colocar no marketplace e aí você vende com uma lógica de audiência para múltiplas marcas e monetiza ali. A gente tem clubes de futebol que não são dos top 13 clubes, 13, 14 clubes do Brasil e que estão fazendo bom dinheiro no Twitter com monetização de conteúdo dentro desse marketplace. Mesma coisa no YouTube. Facebook, por exemplo, lançou agora um produto de monetização de conteúdo. Então, acho que a gente tem também do nosso lado aqui um trabalho de produto para fazer. Mas a monetização a gente consegue. Do ponto de vista... e aí, quando a gente consegue resolver o problema da monetização, eu acho que sim, tudo pode ser transmitido. O custo de produção ele é cada vez menor. Eu concordo com o que o Fábio falou, que a exigência também da qualidade das câmeras ela também passa a ser relativizada, principalmente nas plataformas digitais. Então, quando a gente pensa, por exemplo, o Twitter nos Estados Unidos, a primeira transmissão que a gente fez foi Wimbledon, a segunda transmissão foi NFL, a terceira transmissão que a gente fez foi lacrosse feminino. O lacrosse feminino não é um esporte de massa. Definitivamente não é, mas existia uma audiência, existia um nicho interessado em lacrosse feminino e por isso a gente transmitiu. É a mesma coisa do rugby, a gente está analisando agora umas outras iniciativas parecidas também aqui para o Brasil. Então, encontrar os nichos, claramente a gente consegue e esses nichos existem. A mesma coisa para o futebol feminino. O futebol feminino é um esporte e é muito legal. Um jogo de futebol feminino é dinâmico, é rápido, tem muito gol, assim, é espetacular poder transmitir o futebol feminino. Então, esses nichos todos existem, essa audiência está lá. A gente precisa fazer um trabalho melhor para incluir os produtos de monetização, mas isso está vindo e eu acho que tem possibilidade sim de transmitir tudo e monetizar grande parte desse conteúdo. Obviamente que, né, são valores do mundo digital, que não é o patrocínio milionário que às vezes tem uma cota de TV. Né? Em relação ao futebol feminino, primeiro uma meia-culpa dessa mesa. Fazer uma mesa num evento desse, ainda a última mesa, uma mesa só com homens, é minha crítica geral em eventos. Então, obviamente que os cargos executivos têm que ter mulheres suficientes para a gente poder fazer um debate que não tenha só homem. Em relação ao futebol feminino e as transmissões, teve a mesa mais cedo aqui, a gente está acompanhando o desenvolvimento desse esporte já há 2, 3 anos, né? E teve aqui o prêmio, inclusive, para os times que estão se destacando. E a importância desse esporte e dele ser exibido. Né? Ano passado a gente exibiu as finais na ESPN, a gente fez as finais do Paulistão feminino, e esse ano a gente fez a abertura no Twitter do Campeonato Brasileiro. E eu só quero contar uma questão folclórica do futebol feminino, porque para mim é um sofrimento pessoal, já que eu estou há 2 anos acompanhando o desenvolvimento do esporte. Marcaram a estreia do futebol feminino num jogo que tinha um poste na beira do gramado, no centro do gramado. Virou um jogo folclórico para a gente, porque a gente teve que posicionar as câmeras e simplesmente um poste no meio do estádio. Isso. Pro Twitter é ótimo, né? Porque aí a conversa... Não, para o Twitter a conversa era só o poste.
porque a gente tinha que ficar desviando do poste com as câmeras. Então, há um desenvolvimento enorme desse esporte do ano passado para cá e do ano retrasado para o último, mas ainda há um caminho longo a se fazer para que o esporte feminino possa crescer no futebol. Eu tenho uma outra, e é uma curiosidade, obviamente, minha, e imagino que de outras pessoas, que é como vocês contabilizam hoje o que antigamente se chamava de Ibope? Porque quando o Peter fala do Twitter, né, e fala da medida de audiência, vocês hoje estão em muitas plataformas. Vocês somam essa plataforma, vocês entendem a janela da plataforma para fazer uma transmissão. O João disse de inteligência, né? Como é que faz hoje para medir audiência? Como é que faz para realmente saber onde é que essas pessoas estão e onde é melhor exibir um esporte? Né? Como é que vocês estão medindo isso hoje, tanto no esporte interativo quanto na ESPN? Pelo Ibope. Hoje é Ibope, hoje é audiência, né? O que está se desenvolvendo, e acredito que em breve vai ser muito mais popularizado, é como você consegue juntar toda essa audiência, usar todo esse meio ambiente, de uma certa forma, diminuindo a sobreposição de audiência, né? A pessoa que entrou no Twitter, foi para o Instagram, foi para o Facebook, conta 3? Não. Conta 1? Não. Mas acho que há uma busca por uma evolução nesse aspecto. Mas hoje o que o mercado aceita, o que o mercado avalia, quando eu digo mercado, o mercado publicitário, o mercado das operadoras também leva em consideração esse aspecto, ainda é o Ibope, ainda é olhar nas faixas etárias, nas faixas de gênero, dependendo do produto, dependendo do conteúdo que você está exibindo, qual é o número que você está alcançando lá. Existem 2 modelos presentes aí no mercado, aquele que você recebe 2 dias depois, e hoje as TVs por assinatura já têm o minuto a minuto, né? Que é a fábrica de loucos da TV aberta, já chegou na TV fechada. Isso é uma loucura. De fato, um negócio de moer carne ali, né? O pessoal nem olha mais o conteúdo, fica só olhando minuto a minuto. E, o mundo digital, assim, essas medições, elas não são ainda... O Ibope é o que tem oficial, mas tem muita coisa nova que não é claro para todo mundo. E como não é claro, incomoda o que não é claro, né? Porque cada hora muda a importância do que tem mais valor no digital, né? Há um tempo atrás era a quantidade de likes. Não, quanto like teve? Aí depois não é like, é compartilhamento. Você tem várias marcas que compram o engajamento, né? Querem estar junto com o engajamento ali nas entregas. Então, cada um dá mais valor para uma coisa ou outra, né? A gente fez os jogos da Champions agora no Facebook. A gente teve 2 jogos com mais de 1 milhão de pessoas simultâneas. Só que a maneira que o Facebook mede é diferente da maneira que o YouTube mede o número de pessoas simultâneas. Então, é difícil até de você comparar um com o outro, que é diferente da maneira que o Twitter mede o número de pessoas simultâneas. Então, essas coisas ainda são... não tem nem o certo nem o errado, acho que todo mundo está aprendendo junto. O próprio mercado, quando compra um patrocínio desse tipo de coisa, cada um tem o que gostaria mais de chegar. A gente, assim, essa fase do ano está sendo espetacular para a gente, resultados, então, de fato, a gente está conseguindo resultados legais em todas as plataformas, mas às vezes é uma loucura mesmo acompanhar um pouquinho de tudo, que naturalmente a gente dá meta para o clube, para o time inteiro. Lá, tem que chegar tanto aqui, tanto aqui, tanto aqui. Eu perdi algumas apostas quando a gente bateu 1 milhão, que eu achei que não ia chegar antes da final, no Facebook, mas é muito novo, né? É muito novo de entender qual o valor comercial que, no final, tem esses alcances no digital, comparado com a TV, que já tinha anos e anos de mercado, com um valor ali certinho de quanto vale aquele 30 segundos, aquele da audiência. Então, entender essas mudanças todas não é algo tão trivial e as pessoas sofrem um pouquinho ainda. Eu vou começar a fazer as perguntas aqui da nossa audiência, e tem uma ótima aqui, eu nem sei para quem direcionar, aí cada um fica à vontade para responder. A gente está falando de interatividade, né? E de números. E aí a primeira pergunta que aparece aqui do Bruno e foi a mais votada pela nossa audiência aqui nesse momento, é como evitar os problemas na interação do público na transmissão, como no fatídico prêmio dado ao Sidão no último final de semana. Acho que é um assunto interessante, talvez o Twitter possa contar um pouquinho. Chamar o Fernando Manuel para vir aqui responder. Eu posso falar sobre
esse assunto por duas razões. Uma porque já há 4 anos a gente faz... A Globo começou a fazer agora, mas há 4 anos a gente já faz o craque do jogo, com esse nome craque do jogo, para a Copa do Brasil, votando exclusivamente pelo Twitter. Nunca tivemos esse tipo de problema. Aí vou explicar já por quê. E a outra razão é que esse movimento aconteceu também no Twitter, né? Foi ali uma chamada de um grupo grande de influenciadores de esporte aí, bom, enfim, não preciso ficar aqui enrolando, é o Desimpedidos, todo mundo sabe. Eles chamaram as pessoas para votar lá no Sidão, pediram desculpa depois e tudo mais. Cara, a interação, ela acontece, e você querer controlar a interação é um serviço impossível de fazer e acho que, de certa forma, desnecessário e contraproducente. O que a gente quer evitar, e isso não só nas interações de esporte, mas em todas as interações que acontecem dentro do Twitter o tempo inteiro, porque é sobre conversa também, é sobre a saudabilidade ou a não toxicidade dessas conversas. Então, a gente tem um esforço interno acontecendo hoje muito grande dentro da empresa, para começar a medir essa toxicidade que acontece muitas vezes na interação e eliminar isso, de certa forma, da plataforma ou tirar a evidência disso da plataforma. O caso ali do Sidão já havia acontecido com várias outras votações, né? Na própria Globo tinha tido antes do jogador lá que era o tal do cu dela, que aí o Galvão falou cu dela e acharam bonitinho, engraçado e tal. E acabaram que deixaram passar o do Sidão de novo. A gente, fazendo a da Copa do Brasil, a gente já se deparou com inúmeros casos similares. O que a gente faz é um monitoramento muito próximo disso. Então, obviamente, se a gente vê um comportamento de bot ou de votação em massa, tirando o caráter amostral daquela votação, a gente, obviamente, elimina esses votos, né? Então, tem que fazer um monitoramento muito próximo, porque senão você realmente perde o controle. E aí depois tem uma coisa mais lúdica ali, que é a tal da zoeira não ter limites, né? Que eu acho que a gente tem que começar a pensar se realmente não tem que ter algum limite, né? Porque no final das contas descarrila e a gente começa a ter esse tipo de situação. Então a gente faz esse olhar muito de perto para evitar mesmo esse tipo de coisa de acontecer. Mas enfim, é a conversa, né? É o que as pessoas estão falando, não tem jeito. Tem uma outra pergunta aqui, essa eu vou tomar liberdade até de opinar, que as pessoas falando que os aplicativos e as plataformas digitais são a nova forma de ver esporte, mas especialmente quando a transmissão também está passando em outra plataforma, tem um delay grande entre essas coisas, né? Entre o streaming e aquilo que está sendo transmitido por via rádio ou via televisão. Esse é um desafio tecnológico, né? A Belink é a empresa onde eu trabalho no dia a dia. Eu trabalho com streaming há 20 anos, desde 96 que eu faço transmissão ao vivo. E era pior. Hoje, pelo menos, o delay é menor. E dá para assistir. Falo, gente, antigamente a gente via um frame a cada 3 segundos do jogo, em 160 por 120. Era uma tela menor do que a do celular. Hoje o jogo você assiste com a mesma qualidade no celular que você assiste na televisão. Mas já se fala muito, especialmente no mercado americano, de um negócio chamado streaming de baixa latência, especialmente para esporte. Então, esse desafio que a gente tem hoje de ver aí com o delay médio de uma transmissão esportiva nas plataformas digitais é entre 30 e 40 segundos. Ele deve cair para milissegundos muito em breve. Então, tem uma questão tecnológica, aí falando das tecnologias que vão vindo, né? O streaming de baixa latência é a próxima grande sacada da transmissão esportiva nas plataformas digitais. Então, essa aqui eu tomei a liberdade de responder, porque a gente está acompanhando muito de perto esse movimento. E tem uma aqui muito pontual e muito específica, que é uma pergunta para o Palomino sobre a fusão da ESPN com a Fox. Eu posso não fazer a pergunta, ou eu posso, assim como eu fiz a do Brasileiro para o Esporte Interativo, te dar a liberdade de respondê-la. Eu fiz uma palestra recentemente e me fizeram essa pergunta. Eu vou falar assim, vou falar exatamente o que eu sei. Imagina o seguinte,
fiz uma brincadeira, mas é um negócio global de 75 bilhões de dólares, né, que precisou ser aprovado pelos órgãos regulatórios em todos os países em que existem as duas marcas, com diferenças dessa fusão em vários locais. Eu quero lembrar que não é uma fusão ESPN e Fox Sports, é uma fusão, aliás, não é nem fusão Disney-Fox. A Disney comprou uma marca que ela vai preservar, que está sendo tratada como mais uma empresa que faz parte da holding e que tem uma importância enorme. Só que nos órgãos regulatórios locais, houve o que eles chamam de remédios. Olha, eu aprovo o merge desde que... Tananá. Então, houve variações pelo mundo todo. E o remédio, por exemplo, para o México foi aprovado, mas tem de vender a Fox Sports. Nos Estados Unidos, olha, aprovado, mas tem de vender os canais locais, que inclusive foram vendidos na semana passada. No Brasil, aprovado, desde que a Fox Sports seja vendida, para evitar o duopólio, né? Então, a partir daí, tem essa definição, que é uma definição gigantesca, que passa por gente que fica em Burbank, nos Estados Unidos, e não passa necessariamente por quem está aqui. Muito maior do que a compra da Fox pela Disney é a própria Disney, que sempre teve uma relação muito próxima da ESPN, mas de manter absoluta liberdade para que a ESPN andasse com as próprias pernas, e sempre andou com as próprias pernas, né? Ela coloca um presidente hoje da Disney, né? Mas por quê? Porque há uma mudança significativa do hábito de consumo de conteúdo em todo o mundo. Então, há um mês foi anunciado nos Estados Unidos o lançamento do Disney Plus, né? Quem tem um pouquinho de curiosidade para saber como é que é o movimento da Bolsa Americana, viu uma elevação do valor da ação da Disney de 109 para 133, 12 e tanto por cento numa economia absolutamente estável. É um absurdo o que aconteceu só para o anúncio do Disney Plus. Vocês têm ideia do conteúdo que o Disney Plus vai ter lá dentro? Ainda tirando tudo que está dentro do Netflix. Então, a própria mudança do ESPN Plus nos Estados Unidos, o ESPN Plus também é um serviço de streaming. Qual vai ser o tamanho dele, qual vai ser a penetração, qual vai ser a relevância, é uma questão puramente de estratégia que está sendo discutida muito distante da gente. Aqui, eu tenho falado isso muito para a nossa equipe, nós temos de cuidar do que nós temos nas mãos. O que nós temos controle, nós temos que cuidar. Agora, o que nós não temos controle, não pode nos controlar, nem nos descontrolar. Nós precisamos manter o nosso foco em cima do nosso dia a dia, em cima do que fazemos, com muita dignidade, brigando por direitos, brigando por audiência, brigando pela atenção do fã de esportes, ainda que o esporte interativo queira o fã de esportes. Bom, a gente está chegando no encerramento dessa mesa e também das palestras do dia. Eu queria abrir aí para considerações finais de cada um de vocês. Já agradecendo de antemão, fique à vontade aí para fazer uma finalização, se possível ainda nesse tema, né, já que a gente está vendo as transformações e discutindo o que veio até aqui, o que a gente vai ver daqui para frente, né? Acho que o Palomino acabou de fazer um preâmbulo bastante razoável sobre a Disney. Peter também contou um pouquinho. O que vocês estão vendo daqui para frente e o encerramento aí dessa participação? Pô, sobre essa resposta, a gente tava rico aqui, né? Mas são movimentos, né? Esse movimento da Disney está acontecendo, a gente vê o movimento da Warner Media também parecido nos Estados Unidos. Esse ano já foi anunciado que vai lançar o Warner Media Plus lá nos Estados Unidos, e em breve chegando aqui também. Então,
Essas consolidações, acho que elas são sinais claros do que vão acontecer, com o streaming muito forte. E indo para o esporte, acho que é um pouco assim, do que a gente falou, assim, a importância de entender esse cara, esse consumidor cada vez mais, sabendo que vai ser cada vez mais rápida essa mudança de comportamento. Então, a gente ter a humildade de entender que a gente cada vez vai entender menos esse cara e vai cada vez ter que trabalhar mais para entender esse consumidor. E deixando de ser, uma coisa que eu sempre falo para a minha equipe deixando de ser uma empresa que tinha um produto, que era um produto linear, né, voltando um pouco mais no tempo, era um produto linear que você entregava para aquele cara e ser uma empresa, na verdade, que pensa ao contrário do jeito que o Peter falou, né? Você pensa olhando pelo fã. O que esse fã de esporte, que tipo de produto esse cara quer consumir? É um programa ao vivo? É um conteúdo on demand? Que tipo de direito ele quer assistir? Se esse cara quer consumir, de repente vai ser um game, de repente vai ser uma experiência. Então, é muito mais do que só entregar um conteúdo linear que a gente fazia, né? É entender, cara, eu sou o cara que quero ser o dono desse fã. Então, ao ser o dono desse fã, tem que entender quais são as demandas que esse fã tem. Seja ao consumir o conteúdo, seja a viver uma experiência, como, por exemplo, pegar um exemplo da casa, o Cartoon Network faz um negócio muito legal, que é a corrida Cartoon, que não tem nada a ver com assistir desenho na TV, mas dá uma experiência para aquelas crianças, e que eu que fui com meu filho, uma experiência histórica, assim, ficou na minha memória para sempre, de ir com o filho ali viver uma experiência que uma marca te dá. Eu acho que esse é um outro eixo que as marcas que a gente hoje em dia tem essa gestão tem que pensar. É mais do que só entregar conteúdo, é entregar essa relação sua com o fã do que você está decidindo entregar. E obrigado de novo pelo convite. Bom, obrigado mais uma vez. É sempre uma honra estar aqui, principalmente com 3 amigos. Eu acho que eu termino um pouco como eu comecei. Acho que a única certeza que a gente tem é a mudança. O que a gente imagina disso hoje pode ser completamente diferente amanhã. Eu acho que, adicionando um pouco ao que eu já falei, de começar pelas pessoas, entender o que elas estão procurando, a interação, essas múltiplas telas e tal, acho que a gente traz um desafio novo à medida que a gente tem muito mais conteúdo sendo transmitido, que é o da descoberta desse conteúdo. Acho que esse é um desafio de todos nós, é um desafio com certeza do Twitter, é um desafio com certeza do Facebook e do YouTube. Como que as pessoas encontram esse conteúdo dentro da plataforma? Como eu falei, né, a gente tem uma experiência onde a gente entende sinais de interesses das pessoas e entrega para elas no topo do aplicativo aquilo que a gente acredita que seja interessante. Mas a gente ainda tem que fazer muito mais para que as pessoas consigam encontrar esse conteúdo todo. Se a gente vai ter realmente uma vastidão de coisas sendo transmitida, como é que esses nichos encontram o conteúdo que é do seu interesse? Acho que esse é um próximo passo aí que a gente vai ter que pensar, e a gente vai ver muito disso aí nos próximos meses, anos, etc. Eu queria até pegar uma palavra do Peter, que ele usou algumas vezes, e é importante que venha dele, porque ele faz parte de uma organização que é um dos agentes das grandes mudanças que vem acontecendo. E eu falo sempre para a equipe lá na ESPN que eu não tenho medo de mudança. Eu realmente não tenho medo de mudança. Eu tenho medo de quem não muda. Eu tenho medo de quem se acomoda numa situação, não vê a velocidade com que a gente precisa discutir os novos processos, a nova entrega de conteúdo, que tipo de conteúdo, quais são as pesquisas que nós podemos buscar, que programa está funcionando, que programa não está funcionando e por quê. Buscar, testar é tão bom. E no digital a gente testa irresponsavelmente. E a gente pode testar irresponsavelmente. Existem testes na televisão que você hoje não pode já fazer tanto. Você tem que ir com uma certeza muito grande. Mas no digital você testa irresponsavelmente, constantemente. Surge um modelo de programa, surge um talento, surge um engajamento diferente com as pessoas, com o nosso fã de esportes, para levar para a televisão.
De modo que é, sim, um ambiente altamente criativo, agente de mudanças profundas. Não sei se em algum momento ele será o agente da mudança e da consequência. Hoje ele é o agente da mudança e a consequência nós sentimos, apesar de estarmos também baseados no digital. Mas pode acontecer dessa mudança, ela surgir e viver e coexistir naquele mesmo espaço. E aí o que nós temos que fazer? Nós temos que estar lá também. Foi o que eu falei no começo. Não basta emitir a informação para o fã de esportes. Você tem que estar onde o cara estiver. Muito obrigado pelo convite. E eu fico muito feliz mesmo, de ver uma turma boa da ESPN aqui presente também. Bom, agradeço a presença de todos vocês, do Peter, do João, do Fábio, e passo aí a palavra para o encerramento oficial do evento. Obrigado. Antes da gente dispersar, por favor, aplausos.